Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Peritos. Eu sou Ana Flávia, estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, e hoje vou apresentar para vocês como as ciências forenses desempenharam um papel crucial na captura do serial killer Richard Ramirez, mais conhecido como Night Stalker. Richard Ramirez, cujo nome completo era Ricardo Leiva Munhoz Ramírez, nasceu em 29 de fevereiro de 1960, em El Paso, Texas, em uma família de imigrantes mexicanos. Ele era o caçula de 5 filhos de Julián e Mercedes Ramírez. Desde cedo, sua vida foi marcada por influências negativas e eventos traumáticos que ajudaram a moldar seu futuro comportamento criminoso. A infância de Richard foi conturbada. Seu pai, Julián, era um homem trabalhador, mas violento e de temperamento explosivo, frequentemente descarregando sua frustração em sua família. Mercedes, sua mãe, trabalhava em uma fábrica onde foi exposta a substâncias químicas durante a gravidez, o que, segundo alguns relatos, pode ter afetado a saúde de Richard. Desde cedo ele apresentou problemas de saúde, incluindo convulsões causadas por epilepsia do lobo temporal. Ramírez cresceu em um bairro difícil, onde a violência era comum. Ele era descrito como uma criança tímida e introvertida e passou a desenvolver um interesse precoce por temas macabros, como a morte e o ocultismo. Um dos eventos mais significativos na vida de Richard foi sua relação com seu primo Miguel Mike Ramírez. Mike era um veterano de guerra do Vietnã que retornou ao Texas com profundas cicatrizes psicológicas. Ele expôs Richard, que tinha apenas 12 anos na época, a histórias terríveis de tortura e morte, mostrando-lhe fotos gráficas das atrocidades que cometera durante a guerra. Essa exposição à violência extrema teve um impacto profundo em Richard. Aos 13 anos, ele testemunhou Mike atirar e matar sua esposa, Jessie, na frente dele durante uma discussão. Esse episódio afetou ainda mais Richard e marcou o início de uma descida rápida em um comportamento cada vez mais violento e perturbador. Após o incidente com seu primo, Richard abandonou a escola e começou a se envolver em atividades criminosas, como pequenos furtos e invasões de domicílio. Ele também passou a usar drogas, incluindo maconha e LSD, o que agravou seu quadro psicológico. Durante esse período, Richard passava mais tempo fora de casa, muitas vezes dormindo em cemitérios e outros lugares isolados. Ele também desenvolveu uma obsessão pelo ocultismo e pelo satanismo, práticas que se tornariam parte de sua identidade. Richard acreditava que tinha uma conexão especial com forças escuras que lhe davam poder e proteção. Essa crença seria evidente mais tarde em seus crimes, onde ele frequentemente deixava símbolos satânicos nas cenas dos ataques. A combinação de uma infância traumática, a influência devastadora do primo Mike, o abuso de drogas e a imersão em práticas ocultas criaram o perfil psicológico de Richard Ramirez, preparando-o para se tornar um dos serial killers mais notórios dos Estados Unidos. Entre 1984 e 1985, o Night Stalker Richard Ramirez deixou um rastro de terror e devastação na Califórnia. Durante seu reinado de terror, ele cometeu 13 assassinatos confirmados, além de uma série de crimes violentos, incluindo estupros e roubos. As vítimas de Ramírez eram de todas as idades e origens, e seu impacto foi profundo e abrangente, afetando gravemente as famílias e as comunidades envolvidas. Seus ataques brutais e a aleatoriedade com que escolhia suas vítimas criaram um clima de medo generalizado. O caso do Night Stalker destacou a importância crucial da investigação forense e da colaboração entre a comunidade e as autoridades. O modus operandi de Richard Ramirez era extremamente brutal e imprevisível. Ele atacava durante a noite, invadindo casas enquanto suas vítimas dormiam. Ramirez não tinha um padrão fixo e escolhia suas vítimas aleatoriamente. Ele era conhecido por ser violento, usando armas de fogo, facas e outras ferramentas para espancar, cortar e torturar.
Muitas vítimas foram estupradas antes de serem assassinadas, e ele não fazia distinção de idade ou gênero. Uma característica marcante de seus crimes era deixar mensagens e símbolos associados ao satanismo nas cenas do crime, o que só aumentava o pânico na comunidade. Além dos ataques, ele roubava itens da casa que invadia e fugia rapidamente, muitas vezes usando carros roubados. Esse comportamento errático e a extrema violência ajudaram a criar um clima de terror e fazer com que sua captura fosse uma prioridade para a polícia. A atuação forense foi fundamental para a captura de Richard Ramirez, o Night Stalker, e o tênis dele desempenhou um papel essencial nessa investigação. A perícia forense iniciou seu trabalho examinando minuciosamente cada cena de crime, coletando impressões digitais, amostras de DNA e outros vestígios físicos. Em várias dessas cenas, foram encontradas impressões de um tipo específico de tênis, que foram identificadas como pertencentes à marca Avia, com numeração 4546. Esse detalhe foi crucial, pois forneceu um ponto de referência físico importante para a investigação. Com a descrição detalhada das impressões do tênis e o retrato falado de Ramirez, as autoridades começaram a receber relatos de testemunhas que haviam visto um homem usando um calçado semelhante. Esses testemunhos ajudaram a direcionar a busca e a identificar Ramirez com mais precisão. Quando Richard Ramirez foi finalmente preso em 31 de agosto de 1985, ele estava usando um par de tênis Nike, que correspondia exatamente ao modelo encontrado nas cenas dos crimes. Essa correspondência forneceu uma prova física adicional que ligava Ramirez diretamente aos ataques. A atuação meticulosa dos peritos forenses e a importância do tênis na conexão dos diversos crimes foram cruciais para o desenvolvimento do caso. A perícia forense trabalhou em estreita colaboração com a polícia e outras agências, compartilhando e analisando as evidências para garantir que Ramirez fosse responsabilizado por seus crimes. A análise do tênis e a sua correspondência com o calçado de Ramirez foram determinantes para a captura e condenação do criminoso, destacando a importância das evidências físicas na solução de casos complexos. O julgamento de Richard Ramirez, o Night Stalker, começou em julho de 1988 e foi um dos mais notórios da época. Ele enfrentou diversas acusações, incluindo assassinato, estupro e assalto à mão armada. O caso atraiu muita atenção da mídia devido à brutalidade dos crimes e ao perfil aterrorizante de Ramirez. Durante o julgamento, a defesa tentou argumentar que Ramirez era mentalmente doente e tentou reduzir a sua responsabilidade pelos crimes, o que nós chamamos no Brasil de inimputabilidade. A imputabilidade se refere à capacidade de se atribuir culpa e responsabilidade criminal por algo a alguém. Dessa forma, quando alguém é declarado inimputável, significa dizer que essa pessoa não pode ser responsabilizada por seus atos. De forma geral, os inimputáveis são aqueles menores de idade, portadores de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. E para que uma doença mental ou deficiência intelectual sejam considerados justificativa para a inimputabilidade, é necessário que seja comprovado comprometimento nas seguintes instâncias: entendimento, que é o aspecto cognitivo de discernimento da realidade e do caráter ilícito do fato cometido, e autodeterminação, que é a capacidade de domínio de seus impulsos em relação à compreensão do caráter ilícito do ato cometido. No entanto, no caso de Ramirez, o acusado foi considerado imputável frente ao ordenamento estadunidense, tendo em vista as provas contundentes apresentadas pela acusação, como impressões digitais, depoimentos de vítimas e a análise do tênis que o ligava diretamente aos crimes. Ramirez também fez questão de chamar a atenção no tribunal com seu comportamento provocador e desrespeitoso, até mesmo fazendo sinais satânicos. Em setembro de 1989, Ramirez foi condenado por 13 assassinatos, 5 tentativas de assassinato, 11 casos de estupro e vários outros crimes violentos. A sentença foi proferida em 7 de novembro de 1989 e ele foi condenado à morte na Câmara de Gás. Após seu julgamento, Ramirez tentou apelar para a mudança da sentença, mas todos os seus apelos foram rejeitados. Ele permaneceu no corredor da morte por muitos anos até seu falecimento, em 7 de junho de 2013, devido a complicações de linfoma.
O julgamento e a sentença de Ramírez foram marcos importantes no sistema de justiça estadunidense, mostrando a seriedade dos crimes e a necessidade de responsabilização. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Obrigada por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, comentar e seguir nossa página para mais vídeos como esse. Até a próxima!